Olá, o meu nome é Raimundo Wagner de Souza Guiar. Vou ministrar uma palestra aqui na AgroTeams, cujo título é Prospecção e Ectossologia de Moléculas Biorracionais visando o controle de insetos praga. Antes de eu entrar nos meus slides, eu gostaria de agradecer ao convite da Uniteams, em nome da acadêmica Grabiela e demais professores do curso de agronomia. Bom, falar um pouquinho também do meu histórico, né, aqui no Tocantins. Sou natural de Formoso, tenho meu curso de graduação pela Universidade do Estado de Tocantins, a Uniteams, antigo campus de Gurupi, hoje é a Universidade Federal. Bom, voltando aqui para o assunto da minha palestra, né, então, como você fazer uma prospecção de moléculas que possa ser bioativa, né, para controle de insetos pragas, tanto na área de saúde, como também no meio agrícola, né? Então, nós temos que entender que cada vez dificulta-se cada vez mais a obtenção de novas moléculas para ser inserido no controle de insetos praga. E nesse quesito, né, tanto faz os insetos como os mosquitos na área de saúde e os insetos praga de maneira geral das grandes culturas, nós temos essa dificuldade hoje pela questão de ectotoxicologia. Bom, todos nós entendemos que há uma interação inseto-planta e essas interações permitem o quê? Há uma resposta ao ambiente. Então, toda planta tem um sistema de mecanismo de resistência e esses mecanismos de resistência, por sua vez, são comparados, digamos assim, como se fosse o nosso sistema imune. Eles têm condições de reagir a um ataque de um organismo no meio ambiente, por exemplo. Então, se uma lagarta afere uma planta, essa planta desenvolve mecanismo que esses mecanismos buscam disparar, digamos assim, genes ou metabólitos que vão conferir resistência à planta ao ataque dessa praga. Mesmas coisas dos micro-organismos. Então, nós temos a interação tanto inseto-planta, como a interação com as plantas, né? Então, a indução de resistência, e isso leva ao controle do organismo praga, tá? E pensando nisso, então, nós aqui na UFT começamos uma linha de pesquisa que visa basicamente buscar esses alvos nas plantas para que nós possamos elucidar ou até mesmo desenvolver novos produtos, propor novos produtos para o controle de insetos praga, né? E um dos carros-chefe de nossos estudos aqui no Tocantins é a Ciparuna guianense. É conhecido também como negramina. E essa planta ela é vastamente distribuída no bioma amazônico e cerrado aqui do estado também. Então, se nós pegamos aqui nesse mapa, observamos que tem uma distribuição em toda a América Latina, quase, né? Então, isso é muito importante. A partir daí, nós começamos a fazer o quê? Uma elucidação dos componentes, por exemplo, que nesse caso aqui, o óleo essencial. E aí a gente observa que a ciparuna ela tem as particularidades, alguns compostos, como beta-miceno, que são extremamente ricos, né, esse óleo essencial. Então, a partir daqui, desses elementos das constituições desse óleo essencial, nós estamos começando a fazer os estudos e verificar o porquê que essa planta tem resistência, por exemplo, no meio natural, a alguns ataques de lepidóptero, né? Então, a partir daqui, a gente começa a desvendar quais são esses elementos que são promissores para induzir a resistência dessa planta no meio natural. Bom, pessoal, por que isso é interessante? Porque a partir do momento de uma nova molécula, a gente pode transportar ou prospectar para as grandes culturas, né? Então, a gente pode verificar se há os mesmos mecanismos na cultura da soja, por exemplo, na planta da soja, do milho ou do arroz, e aí a gente começa a elucidar condições que a gente possa estar dando condições de manejo integrado dessa praga. Ok? Então, a partir daí, a gente começa também a verificar a necessidade. Se você tem uma planta que tem uma atividade contra um tipo de inseto, você tem que testar em outros insetos para verificar também sua eficácia. Aí, nesse caso aqui, nós temos, por exemplo,
esse mesmo caso da ciparuna para o controle do mosquito Aedes aegypti. Então, se você nós verificarmos aqui, a atividade herbicida ela é bem forte quando você aplica o óleo de ciparuna guianense. Então, se você pegar a emergência, por exemplo, de lavras, chega a quase 100%, logicamente, das posturas, enquanto se 2 microgramas por ml, você tem uma redução drástica desse número de ovos eclodidos. Isso, pensando no lado da saúde pública, é muito importante, porque você está reduzindo esse nível populacional desses mosquitos junto ao ambiente doméstico. Bom, e ao mesmo tempo, como você fazer esses produtos chegar lá na frente? Porque aqui é a fase de pesquisa, então nós temos que também verificar esses produtos, essas moléculas que eu mostrei anteriormente, como a gente purificar e como permanecer ela com atividade para ser inserida no produto. Então, tudo isso visa, que nós temos da ciparuna, aplicação. Então, nós estamos buscando as aplicações. Então, essas aplicações que nós temos aí, então leva a nós a propor o quê? No futuro próximo, aí, nós estamos fazendo os testes de estabilidade, termografia, que nós possamos estar o quê? Inserindo, talvez em algo que já tenha no mercado, né? Então, tipo, repelente, nós temos umas questões voltadas para repelente, então, nos ambientes. Então, isso é muito importante para que nós tenhamos um produto que possa ser utilizado as mesmas tecnologias já disponíveis no mercado. Bom, além disso, que nós verificamos, por exemplo, o efeito da ciparuna no mosquito, ao mesmo tempo nós agora queremos verificar sobre controle de lepidóptero, né? Esses lepidópteros, por exemplo, são pragas visando o controle da praga das lagartas da soja, né? Então, todas essas pragas da soja, por exemplo, como a Spodoptera e a Anticassia, mostrou altamente susceptível ao óleo essencial de ciparuna. E nesse caso aqui, nós temos que avançar mais ainda, por quê? Porque dentro de um complexo agrícola, ele tem a ecologia, digamos, presente, nós temos que ter o manejo e preservação dos inimigos naturais. Então, aqui nós começamos, a partir desse trabalho, uma preocupação também de nós trazermos voltado também para verificar se é extremamente tóxico só para a praga ou também para outros organismos praga. E se nós observarmos aqui, então, as mesmas populações de Spodopteras fugiperda, no caso aí, resistente ao bacilo thuringiensis, no caso o CRI 2, né, o CRI 1AA, mostra ser altamente susceptível ao óleo essencial de ciparuna. Então, mostrando uma eficiência muito grande no controle dessas pragas. Ao mesmo tempo que a gente verifica que ela tem uma atividade sobre as larvicidas, nós verificamos também que influencia drasticamente sobre a viabilidade dos ovos. Observamos aqui que o efeito, então, não restringe só as larvas. Então, já há diferentes fases do inseto. Então, nós temos a questão da oposição, da eclosão dos ovos, e também sobre o efeito deterrente do óleo essencial sobre as lagartas, preferência alimentar das lagartas, tanto de Anticassia como de Spodoptera fugiperda. Bom, uma vez que nós temos um potencial produto, nós temos que testar também sobre outras questões alvo do inseto. E nesse caso aqui, nós observamos que uma dos mecanismos, que a gente pode falar assim, que pode levar o óleo essencial de um produto que pode afetar os insetos, é que ele causa também tanto a necrose como a apoptose. Então, se nós observarmos aqui nas células viáveis azul, nessa parte de azul, e digamos que foi morta por apoptose, em célula aqui em cultura in vitro, e por necrose. Então, nós temos uma resposta tanto para células de Anticassia como para Spodoptera, mostrando a atividade de necrose e apoptose. Assim, também nós observamos que, dependendo dessas células, então nós temos diferentes suscetibilidades. Então, na Spodoptera e em relação à Anticassia,
nós temos diferença de suscetibilidade, onde que as curvas elas demonstram claramente aqui, aonde que a Spodoptera fugipera, as células são mais, digamos, até maior resistência. Ao mesmo tempo, se nós olharmos aqui para o lado direito, nós temos verificando a mortalidade em monócito humano. Ou seja, será se esse óleo é tóxico para a célula de Spodoptera? Ele também é tóxico para a célula humana? Então, nós observamos aqui que não tem efeito nenhum sobre as células humanas. Esse foi um grande resultado que nós encontramos nesse trabalho. Isso demonstra claramente o efeito da Spodoptera, do óleo essencial sobre a Spodoptera e no organismo alvo, no caso aqui as células humanas, mostrando claramente isso aí. Mostrando aqui também sobre o efeito também em condições de ambiente de escolha, por exemplo, em relação às duas lavas. E eu observo que o óleo essencial ele tem essa premissa também de você verificar todas as condições, digamos aí, interferindo aí sobre o efeito, digamos, sobre a lava não alimentada do tecido pulverizado com óleo essencial. O mesmo observa sobre os comportamentos de encaminhamento, onde for aplicado os bioensaios, a gente observa que a lava ela tem um maior caminhamento, digamos, em relação à área não tratada e à área tratada. Então, tanto na Spodoptera fugipera como anticas, a gente observa sobre esse resultado. Bom, a partir desse momento, a gente observa que o óleo essencial tem efeito em mosquito, tem efeito também sobre as lepidópteras. E aí? Uma das grandes chaves está na polinização. Será que esse óleo de ciparuna também tem relação também sobre as abelhas, né? Ou também sobre as galerias, as traças das abelhas? Então, esse trabalho aqui, nós tentamos buscar resposta para verificar se nós temos efeitos sobre as abelhas ou sobre as traças das abelhas. Bom, nós observamos que todos os testes realizados, tanto com a Croia grilosella e a Galeria melonella, mostram uma alta toxicidade para as larvas dessas traças, né, da abelha. Enquanto que nós observamos que para a abelha, ela tem uma seletividade, ou seja, ela foi mais tóxica para as traças do que para a abelha. Isso também significa um achado significante que mostra claramente que nós estamos trabalhando com um produto que seja seletivo e mais tóxico para um tipo de organismo e menos tóxico para outro. No caso nesse achado aqui, mostra que nós temos um efeito menor nas apis mellifera. A tabela de sobrevivência, a gente observa que tempo em horas, por exemplo, 3 horas, a probabilidade de sobrevivência, tanto da Galeria melonella como a Croia, ela já foi o tempo suficiente para ter 100% de mortalidade, né, de sobrevivência. Enquanto que na apis mellifera, se nós pegar na figura B, nós observamos que a apis fica até 10 horas exposto para ter a sobrevivência em torno de 60%. Então, mostra claramente que é um produto que tem um diferencial entre a abelha e as traças. O mesmo a gente observa aqui, né, onde, por exemplo, a preferência das traças, em ambiente, por exemplo, não tratado, ela procura um ambiente não tratado, quando o ambiente tratado tem menor número de insetos, mostrando uma diferença significativa entre o ambiente tratado e não tratado com óleo. Esse também é um achado que nós achamos importante divulgar aqui, porque pode ser empregado também para os apicultores. Então, futuramente pode ser um produto que pode ser seletivo para a abelha e controlar as traças nos agricultores, apicultores, né? Então, nesse quesito, nós observamos uma questão muito interessante em relação à abelha e às traças das abelhas. Então, tudo isso nós observamos com óleo de ciparuna. Bom, outros alvos são muito importantes no caso da ciparuna. No caso do trabalho mais recente nosso, nós verificamos seletividade em relação
a joaninha, né, e o pulgão, por exemplo. É um dos predadores. Então, será se o efeito do óleo essencial sobre o pulgão? E será se ele preserva o predador dele, no caso, a joaninha? Bom, nós fizemos todo esse ensaio voltado para o controle dos pulgões e a gente verificou que as concentrações do óleo resposta para MIS, no caso o pulgão MIS PESC, e observamos que tem uma ótima atividade sobre o pulgão. E ao mesmo tempo, nós verificamos sobre a mortalidade da joaninha. Então, a dose recomendada, digamos, para ter 50% dessas duas joaninhas aqui, então nós observamos que é uma dose superior, bem superior, que foi utilizada no pulgão. A mesma coisa observamos nesses resultados é sobre também a sobrevivência. Então, a joaninha ela tem uma maior sobrevivência, um maior período de sobrevivência em horas que relacionados aos pulgões testados nesse trabalho. Mostrando, né, cada vez mais que o pulgão é altamente susceptível ao óleo de ciparuna e, ao contrário, para o seu predador, no caso aí, preservando ao ambiente e ao seu predador, no caso a joaninha. No caso, foi duas espécies utilizadas aqui. E o mesmo caso acontece aqui sobre o controle, né, dentro da possibilidade, você verificar aqui o controle, né, a possibilidade de repelência também ao pulgão. Né? Então, colocamos aqui em comparativo ao deltametrina, um inseticida químico, o inseticida, e aí comparando com o óleo de ciparuna, nós observamos que tem o efeito de repelência na concentração bem baixa do que é relacionado ao deltametrina. Aqui só para mostrar em relação às duas espécies de joaninha, aonde que nós observamos que tanto faz independente do Insta, como também na fase de escolha. Então, o número de afídio predado aí, nós podemos observar que tanto faz ser aplicado como não interfere no efeito. Bom, e uma vez nós temos esse óleo com esse potencial, voltando àquela questão que tem toxicidade para o mosquito, como que nós fazemos para manter esse óleo? Se o óleo é volátil, como é que ele vai permanecer no ambiente? A pergunta era, será se nós colocarmos esse óleo encapsulado, ele aumenta a viabilidade? Então, se que foi outro trabalho que nós fizemos, encapsulamos esse óleo em quitosana, em nanopartículas, e verificando o seu efeito. Então, a ciparuna, o óleo da ciparuna, e o efeito sobre dessas nanopartículas sobre os mosquitos. O óleo apresentado, e nós fizemos um encapsulamento, observamos aqui as questões das nanopartículas em microscopia eletrônica, e é onde que nós obtivemos partículas e observamos 3 tipos de micropartículas. Então, dependendo das micropartículas, está relacionado com a quantidade do óleo, de 1 para 1, de 1 para 2, né? Então, ou 0,5, metade para 1. Então, nós fizemos todas essas questões das micropartículas. E observamos que, dependendo da concentração da micropartícula com óleo, ele tem um efeito diferente. Então, e a concentração do óleo na nanopartícula ele também é fundamental também para ter maior eficiência. Bom, a ciparuna foi um caso que nós apresentamos aqui, né, de caso de bioprospecção de moléculas, fazer essa ectoxicologia, verificar as moléculas, a gente buscar a resposta de um todo para que nós tenhamos o quê? Um produto seguro para que possamos avançar para a formulação de um produto. Nesse outro caso aqui, nós temos um novo estudo, que é uma planta bastante estudada, que é o ipê roxo, né, a Tapebuia epitaphila, e nós verificamos o quê? O efeito dela também, dentro dessa possibilidade de você fazer formulações e outras questões mais. Então, nós podemos ter um extrato. Aqui, nós voltamos a nossa pesquisa um pouquinho para resíduo, no caso aqui, nós aproveitar resíduo de marcenaria e tentar fazer algumas coisas com esse resíduo da madeira. E aí, nós começamos a fazer esse trabalho aqui, buscando tanto o efeito larvicida, urticida e repelente, e buscando fazer as formulações para ter o teste contra o mosquito. Aqui,
nós observamos que tem um efeito, né, dependendo do extrato cloroforme e hexano, nós temos efeitos sobre o inseto, né, no caso aí o larvicida, efeito larvicida. A partir daí, nós também verificamos também que tem um efeito sobre, também dependendo do tipo de extrato, nós temos um efeito sobre os ovos, né? E nós fizemos também os subensaios que comprovam o efeito de eficiência de repelência do IP roxo, né, desses extratos, contra o mosquito Aedes aegypti. Acima, além disso, nós colocamos aqui, queremos avançar e mostrar onde que está o efeito desse composto, né? Então, nós mostramos aqui que os compostos identificados dentro da tabepuia, ele se liga, né, ao BP1, que é o receptor de repelência desses mosquitos, né, alguns compostos. Então, ele tem essa propriedade de induzir a repelência do mosquito. Bom, baseado no que nós temos nesse fato aí, em termos de plantas, eu quero apresentar isso para vocês e mostrar também que nós também temos os trabalhos voltados para comparativo de genomas, por exemplo, né? Então, nós temos o Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria altamente estudada para controle de mosquito, e nós estamos selecionando novos isolados aqui do estado de Tocantins. É um projeto que o próprio estado já vem financiando, o PPSUS, a FAPT, e então nós também temos esse potencial de agradecer aqui também para ter esse projeto aí. Então, nós sabemos que o Bacillus, assim como outros organismos entomopatogênicos, ele tem uma vasta, né, digamos assim, de toxinas que afetam diferentes ordens de insetos, tanto Lepidoptera, Diptera, né? Então, hoje se descobre cada vez mais novas toxinas. E também temos a visão de que essas toxinas são bastante utilizadas como ferramenta hoje, no caso aqui, para o controle de inserção de plantas transgênicas, para o controle de insetos pragas, né? Então, é importante nós destacarmos aqui a endotoxina. Bom, dentro dessa perspectiva do nosso trabalho, é importante nós fazermos estudo para que nós tenhamos novos conhecimentos, é importante isso, destacar. É importante nós ter novas moléculas que possam ser inseridas no sistema produtivo, no caso aqui no nosso estado, que possamos estar fazendo cada vez mais investigações, né? No caso do arroz, da melancia, da soja. E aí nós temos uma concepção também do que a nossa biodiversidade possa ser explorada com novas prospecção de novas moléculas que sejam ecologicamente viável para ser utilizada aqui no estado de Tocantins. Meu muito obrigado.